Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Império Kush, que foi um dos impérios que se desenvolveu durante a Antiguidade no continente africano. O Império de Kush, ele se desenvolveu na região que hoje nós chamamos de Sudão, ao sul do Egito. E por ser tão próximo ao Egito, ele foi muito influenciado pela cultura egípcia. Até mesmo a religião dos cuxitas, né, foi influenciada. Tanto é que muitos deuses que eram adorados no Egito passaram a ser adorados também dentro do Império de Kush. O Império de Kush era extremamente rico em ouro. E esse ouro era muitas vezes levado, né, através das caravanas, através do comércio, para o reino do Egito. Então vai haver essa proximidade entre os dois reinos a partir justamente aí do comércio. É interessante a gente entender um pouquinho a respeito do Império de Kush através da cronologia e dos importantes fatos que aconteceram durante todo o Império. Na página 26 do livro de vocês, nós encontramos a cronologia do Império de Kush. Então, você pode abrir lá na página 26 do livro de vocês e você vai encontrar lá um pouquinho a respeito aí da cronologia. Como eles tinham esse intenso comércio com o Egito, vai chegar um momento em que os egípcios vão querer dominar essa região, já que ela era tão rica justamente aí em ouro. Esse momento acontece do ano de 1530 ao ano 1000 a.C. Isso quer dizer que por 500 anos o Egito vai estender as suas fronteiras e vai conquistar essa região que a gente chama aí de Kush. Depois desses 500 anos, os Kushitas eles conseguiram, né, se desvencilhar dos egípcios e acabaram fortificando aí o seu reino. Tanto é que no ano 750 a 660 houve uma invasão do Império Kushita sobre o reino do Egito. E eles vão acabar iniciando uma nova dinastia de faraós no Egito. É a chamada dinastia dos faraós negros. É a 25ª dinastia aí do Egito, que vai dominar de 750 até 660 a.C., justamente aí o Egito. Uma coisa interessante a gente falar, né, até tinha comentado com vocês, é que os Kushitas, por essa ligação com os egípcios, eles vão ter, na religião deles, eles vão colocar, né, os deuses egípcios para serem adorados. Então, deuses egípcios como Amon, como Ra, como Osíris, eles vão acabar sendo adorados também pelos Kushitas. A religião egípcia teve uma influência tão grande sobre o Império Kushita que até mesmo os Kushitas acabaram construindo grandes pirâmides para abrigar justamente ali seus mortos, assim como muitos reis egípcios fizeram. Alguns arqueólogos estudiosos consideram aí que existem mais pirâmides do Império de Kush do que pirâmides do Reino do Egito. Só para você ver o tamanho aí dessa influência sobre a religião egípcia sobre a religião Kushita. É lógico, né, que os Kushitas eles tinham deuses à parte, como por exemplo o deus leão, que é chamado Apademak, né, que é o nome dele, que era um deus adorado nessa região também. Mas é interessante a gente notar essa grande influência que os egípcios tiveram a respeito aí da religião Kushita, né, sobre a religião Kushita. Uma coisa interessante é que durante a dominação egípcia, muitos, né, Kushitas, eles foram levados até mesmo como escravos para o Egito, né? Então milhares foram levados aí para o Egito. Quando eles se livraram ali do Egito, né? E também após a dominação de Cush sobre o Egito, quando esses dois reinos se separaram, os egípcios
eles queriam, né, novamente, enfrentar o Império de Kush e queriam até mesmo dominar novamente essa região. Tanto é que no ano 591, eles tentam invadir o território Kushita novamente. O Egito ele consegue chegar à primeira capital do Império de Kush, que foi a cidade aí de Napata. Após essa invasão, né, essa tentativa de invasão egípcia sobre o Império de Kush, o Império de Kush decide, então, mudar a sua capital, mas ao sul, formando uma nova capital chamada aí Meroé. Mas é interessante que a cidade de Napata ela continuava sendo bastante importante dentro da religião cuxita, né? Muitos templos estavam justamente ali na cidade de Napata. Então, apesar da capital agora, né, ser a segunda capital ser Meroé, Napata ainda continuava sendo visitada por grande parte da população, justamente por causa dos templos que ali se encontravam. É interessante que esse território de Meroé, que ficava mais ao sul, ele era mais propício à agricultura. E isso facilitava também, facilitou, né, o desenvolvimento dessa cidade. E muitas das pirâmides, né, cuxitas, elas foram construídas justamente nessa cidade de Meroé. Uma coisa interessante a gente notar a respeito dessas pirâmides é que elas eram bem diferentes das pirâmides egípcias. Elas eram muito mais íngremes e eram menores do que as pirâmides egípcias. Por exemplo, você não vai ter pirâmides cuxitas do tamanho, por exemplo, das pirâmides de Gizé, que são as mais altas. As pirâmides cuxitas, elas não eram ocas, né, ou não tinham salas, câmaras especiais para guardar os pertences do faraó, ou até mesmo, né, do rei no caso, ou até mesmo ali o próprio corpo. As pirâmides cuxitas, elas tinham então embaixo delas eram construído o túmulo, eram construídas as câmaras, e em cima, né, eram colocadas justamente a construção ali das pirâmides, né, eram construídas as pirâmides em cima do túmulo. Então você não era dentro da pirâmide o túmulo, né, do rei ou do nobre, mas sim embaixo da pirâmide. E na frente das pirâmides cuxitas era encontrado também uma espécie de templo, onde as pessoas, os entes queridos, iam fazer oferendas a esses mortos, né? As chamadas libações. Isso elas derramavam, né? Tanto o vinho, as bebidas e até mesmo os alimentos, justamente nesse templo, deixavam ali, acreditando, né, que a pessoa que havia morrido poderia se alimentar desses alimentos que eram oferecidos nesse templo que ficava à frente justamente aí das pirâmides. Outra coisa interessante sobre o Império Cuxita é a respeito da escrita. A escrita deles é chamada escrita meroíta, justamente por causa da cidade de Meroé. Ela não foi totalmente decifrada e é por isso que a gente não tem tantas informações a respeito do Império de Kush. Muitas das informações que a gente tem a respeito do Império de Kush estão escritas em hieróglifos, né? Foram achados dentro do território egípcio, falando, né, a respeito aí até mesmo do Império de Kush. Você tem, né, por exemplo, quando você tem a 25ª dinastia, que eu falei ali para vocês, né, que é a dinastia dos faraós negros, que foi justamente a época em que os cuxitas dominaram o Egito, alguns registros, né, ficaram ali e hoje foram descobertos por arqueólogos. Um dos reis dessa 25ª dinastia é o rei Taarca, que era justamente um cuxita que acabou, né, chegando ao poder aí do Egito. E nessa história do Taarca, né, uma coisa que se revela bastante é justamente uma guerra contra a Síria. Depois vocês vão poder estar assistindo o vídeo aqui no Eclésio, que eu vou deixar para vocês, que conta um pouquinho mais a respeito dessa guerra entre Egito e Síria, né, uma das guerras entre Egito e Síria, e que justamente tem essa parte do faraó Taarca,
né, contando um pouquinho ali desse embate contra o rei sírio. Então a escrita cuxita, né, como eu estava falando, ela não foi totalmente decifrada. E é por isso que nós não conseguimos ter tantas informações a respeito justamente da história, né, ou do Império Cuxita. Nós temos alguns fatos que muitas vezes estão relatados de outras civilizações a respeito aí do Império Cuxita. Uma coisa interessante de a gente notar dentro da cultura cuxita é a valorização das mulheres. As mulheres, né, ao contrário de outras culturas, elas eram muito valorizadas na cultura cuxita. Nós vamos ter, por exemplo, as chamadas candaces. As candaces eram sacerdotisas. Então, em outras culturas, a gente sempre vê o papel do sacerdote homem. Mas no caso da cultura cuxita, nós vemos então o papel das candaces, que eram essas sacerdotisas. Além, né, de serem sacerdotisas, algumas ganhavam títulos ainda maiores. Eram chamadas de rainha-mãe e se tornaram verdadeiras líderes dentro do Império Cuxita. Algumas conseguiram até mesmo assumir o poder e se tornar realmente rainhas. Aí a gente pode destacar alguns nomes, né? Os nomes são bem estranhos, como vocês vão ver, porque tá na língua deles, né? Então nós temos aí, vou até ler aqui para ficar mais fácil. Nós temos a Xanacadaquete, as Marirenas e a mais famosa, né, que é a Mani Xaquetô. Essa última, ela foi responsável por impedir que o Império Romano, né, depois que começou toda a sua expansão, a gente vai estar estudando ainda um pouquinho sobre o Império Romano mais para o final do ano, impediu que a Mani Xaquetô, né, impediu que o Império Romano dominasse o Império de Kush, né, fez até mesmo um acordo de paz entre eles e não permitiu que o Império Romano, né, conseguisse alcançar o Império Kush. O Império Romano conseguiu conquistar o Egito, mas não conseguiu avançar aí sobre o Império de Kush. Então a gente vê como essas mulheres, né, eram poderosas dentro aí também do Império de Kush. Outra função delas, né, as que não atingiam o poder de rainhas, né, era justamente a educação dos príncipes, daqueles que se tornariam reis. Então, mesmo elas não se tornando muitas vezes rainhas, elas conseguiam, né, ter uma grande influência política, já porque elas eram responsáveis pela a educação aí dos príncipes. Esse império, né, ele caiu no ano 330, né, hoje a gente sabe que no ano 330, esse império, depois de Cristo, né, bastante tempo durou, esse império ele caiu, entrou em declínio, né, e foi derrotado por um novo império que nós vamos estar estudando aí na próxima aula, que é o império que a gente chama de Aksum, que vai se desenvolver na Etiópia e vai acabar tomando conta de toda essa região. É interessante nós notarmos que por causa, né, do comércio, justamente por causa da localização da segunda capital do Império de Kush, Meroé, que era, né, rota de caravanas, esse império ele vai acabar atingindo, através do seu comércio, diversas regiões, não somente no continente africano, mas até mesmo em regiões da Ásia, né, da Arábia, ali, Saudita, ali próximo ao Mar Vermelho. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e não perca aí a nossa próxima aula, onde nós vamos estar falando a respeito do Império de Aksum. Até mais!